Agora vai começar o programa Overdose Virtual. Overdose Virtual. Informação, curiosidades, novidades. Conectando você ao que é de melhor do mundo. Apresentado por Lissandra Golba, Yves Muchayo, Mariel Lobo de Souza e Felipe Labanca. Live now. Agora no ar, Overdose Virtual. Rádio Flores. E boa noite, meu nome é Lisandra. Hoje eu troquei o salto alto por coturno, a maquiagem por camuflagem, tô de capacete e tô tentando transformar o meu iPhone por uma granada. Boa noite, pessoal, aqui é a Mariel e eu não precisei usar o coturno, estou com um sapato normal, mas eu não quero criar nenhum tipo de guerra cibernética com esse povo hoje. Pessoal, eu sou o Felipe Labanca, eu publicitário, antenado aqui, hoje na temática ciberguerra, mas olha só, tô tranquilo, tô de bandeira branca aqui. Boa noite, dona Yves Muchayo. Boa noite! Seja bem-vinda. Obrigada, caiu a internet na hora que foi entrar o programa. Pô, você perdeu. Pois é, cara. Vocês gostaram? Eu gostei, mas eu tô até dançando aqui. O pessoal aqui do chat da rádio tá todo mundo oriçado, todo mundo gostou. Parabéns ao Caramelo pela vinheta, que a vinheta de hoje é obra e arte do Caramelo. Se você quiser fazer algum contato conosco durante o programa, você pode enviar um Twitter para @overdosevirtual. Tá certo? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, e depois que isso também, ele também vai estar disponível depois que a gente terminar o programa. E se você quiser fazer uma sugestão de pauta ou precisar de alguma informação mais detalhada, você também pode enviar um e-mail para overdosevirtual@gmail.com. Nós vamos estar prontos a responder qualquer solicitação que vier de vocês. Então agora, se a pessoa quiser participar agora do Twitter, aqui no programa, ela pode participar através do Twitter pelo Overdose Virtual. @Overdose Virtual. Então, ou pela hashtag Overdose Virtual. Exato. E qual que é o Twitter? @Overdose Virtual. Ah, e também pode ser pela hashtag Overdose Virtual. Sim. Ah, então tá bom. E o tema qual que é, Felipe? O tema é ciberguerra. Agora não esquecer também que pode falar sobre a futura fanpage que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai ter fanpage, né? Vamos, a fanpage é obra e arte sua? Isso. Então, será vai. que criar Explica uma pra fanpage gente. Pra gente criar toda a comunidade? Essa semana vai Overdose estar. Essa virtual. semana a gente trabalha nela e vai ser Overdose Virtual também. É isso mesmo? Bacana, isso é um sinal bacana que a gente tá só crescendo. Então tá bom. Então, Overdose Virtual no Twitter. Se quiser entrar aqui no Skype também para falar aqui com a gente, é Overdose Virtual também. O tema hoje é cyberguerra e a gente vai falar desde o princípio o que significa cyberguerra, para que serve, como é que funciona. E para isso tudo a gente não trouxe nada mais, nada menos que um coronel do exército. Não é pouca coisa não. A gente não traz coisas, alguém que mais ou menos sabe sobre o assunto. A gente traz, se a gente vai falar de guerra, a gente traz gente do exército, entendeu? Não é pouca coisa não. Então quem que a gente trouxe aqui hoje? A gente trouxe o João Rufino de Salles, coronel do Exército na reserva e presidente do Centro de Informática de Santa Catarina. Boa noite, João. Boa noite, Lisandra. Boa noite, Mariel. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Felipe. Boa noite. Boa noite. Então, a gente também convidou o Rafael Mandarino, ele está para chegar, ele ainda não chegou aqui, mas ele está chegando, e a gente vai tocando aqui a conversa enquanto ele não chega. Ele está estacionando o carro. Ele está estacionando o carro. Com certeza. E como eu disse no começo do programa, hoje eu vim de camuflagem, capacete e botas.
realmente, cyberguerra é quando a gente fala de guerra, parece... guerra é guerra mesmo. Guerra, a gente remota, as coisas remontam na cabeça da gente as ideias de tanques, de granadas e coisas assim. Mas quando a gente fala de cyber, a gente pensa assim de coisas assim, vou mandar um vírus ou qualquer coisa parecida. E quando a gente tem que misturar essas duas coisas juntas, como é que fica, né? Vai pôr um vírus dentro do tanque? Né? Meio estranho isso, diga. Uma coisa interessante, você sabe que a internet que a gente usa hoje diretamente, você sabe que a internet foi uma criação por causa da guerra? Por causa da guerra, exatamente. Então, assim, hoje a gente vai tentar entender de como é que isso tudo funciona. Para isso, chamamos o João Rufino, mas antes de a gente começar a falar de guerra, a gente vai começar a falar sobre o cargo que ele ocupou e que ocupa hoje o Rafael Mandarino, que ainda não chegou, que é o Departamento de Segurança da Informação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Esse cargo, esse departamento, é o departamento que hoje está à disposição da Presidência da República e da Segurança Nacional para tratar da tal cyberguerra ou algo que se assemelhe no âmbito virtual no Brasil. Coronel João Rufino de Salles, ou Coronel de Salles, explica pra gente como é que isso surgiu no Brasil. Quando é que essa necessidade de ter um departamento desse apareceu? Por favor. Tá bom, Lisandra. A primeira coisa é o seguinte, o DESIC, né, na verdade, ele é responsável pelo que a gente chama de segurança da informação. Isso a gente pode dizer que é um pouco mais amplo, né, do que defesa cibernética, cyberwar, porque segurança da informação é toda a proteção, né, que você faz da informação em um Estado. Então, o Departamento de Segurança da Informação e Comunicação, ele está assim, no nível estratégico. Ele tanto é parte responsável pela segurança de informação, ou seja, o tratamento da informação como um todo, o tráfego da informação, como também ele é responsável por coordenar setores por exemplo, de defesa de órgãos governamentais e etc. Então, o Departamento de Segurança da Informação é bem mais forte que isso. A parte de comando de defesa cibernética é diferente, ela é mais afeta ao Ministério da Defesa, né? O Comando de Defesa Cibernético brasileiro hoje, que hoje é formado por um núcleo do Comando de Defesa Cibernético, ele está diretamente subordinado ao Ministério da Defesa. Tá? É um general, o general José Carlos, que é o chefe do Centro de Defesa Cibernética hoje no Brasil. Né? Eu coloquei aí no Facebook do Overdose Virtual até uma entrevista dele que ele fez junto com o Comando Americano num seminário que ele participou lá. Então, a parte do que se chamou de defesa cibernética e cyberwar, ela é responsabilidade do Ministério da Defesa. Quando se trata de segurança da informação estratégica, etc., aí isso passa para o Departamento de Segurança da Informação e Comunicação, que é diretamente vinculado à Presidência da República, tá ok? Sim, tá ok. Então, essa é a primeira parte, né? O Rafael deve estar falando daqui a pouco, um pouco mais dessa parte de segurança da informação. Foi um departamento que eu trabalhei, eu iniciei esse trabalho, na época que a gente estava trabalhando nas infraestruturas de chaves públicas brasileiras, né? Lá no início dessa parte de segurança cibernética, a gente trabalhou bastante, né, nessa área de segurança inicialmente. Depois foi criado o Departamento de Segurança da Informação e, por último, em 2010, foi criado o Comando de Defesa Cibernética, né? O importante nisso daqui a pouco a gente passa a conversar, né, sobre o que é guerra, né? Guerra, geralmente a gente supõe guerra como a defesa de infraestrutura crítica. Infraestrutura crítica é tudo que pode ser essencial à nação. Então, rede elétrica, rede de água, rede de esgoto, rede de transportes, estradas, aeroportos, telecomunicações, tudo que pode ser importante para uma nação, tá? Ele faz parte da guerra convencional. Então, geralmente, para nós militares, a gente convenciona chamar as 4 dimensões físicas da guerra. Na terra, né, que geralmente é uma coisa muito afeta as forças terrestres, como é o exército,
No mar, né, a guerra do mar, que é mais para a marinha, a guerra do ar, que é para a aeronáutica, e o espaço exterior, que é aquela guerra que a gente chamava de guerra nas estrelas, né? Durante a Guerra Fria tinha muito esse termo de guerra nas estrelas, que era a guerra do espaço exterior. Tudo isso é sujeito ao conceito de energia cinética, né? MV2 ao quadrado sobre 2. Estava tudo na energia cinética. O que aconteceu foi com a criação do espaço cibernético, né? Quando definiram o espaço cibernético, com todo o espaço humano, a Terra, o mar, o ar, o espaço exterior, a gente teve pela primeira vez um espaço que ele não é físico, que é o espaço cibernético, né? Que aí apareceu a quinta dimensão, como a gente diz, a quinta dimensão do combate, que é o espaço cibernético. Quando a gente fala, você não acha que a gente tem, às vezes, um pouco, ou a gente vê muitas vezes um pouco de fantasia quando a gente fala exatamente desse conceito de guerra cibernética? Tem muito de verdade ou isso é mais fantasia mesmo? Olha, para definir uma guerra em si, né, uma guerra no seu sentido clássico é o enfrentamento entre nações. Então você tem que ter um Estado-nação enfrentando outro Estado-nação. Há um conceito mais moderno que a gente chama de guerra assimétrica, que não é necessariamente um conflito entre Estados. Para simbolizar isso, a gente pode pegar mesmo aí o exemplo da Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda não tem um Estado-nação que diga, não, a Al-Qaeda é minha. O Iraque não assume, o Afeganistão não assume, outros países árabes não assumem a Al-Qaeda como uma rede, mas ela declarou praticamente uma guerra contra a América, né? Contra os Estados Unidos da América. E essa guerra, ela não tem muito. Então, é o que a gente tem um conceito de guerra assimétrica, né? De um lado, você não tem uma simetria, então não é um Estado-nação. Então, se você pensar em qualquer coisa em guerra, sim, será que já existiam algumas cibernéticas? Existiram alguns ataques cibernéticos perpetuados por Estado-nação, aí você pode colocar alguns estados que fizeram essas ações e podem já ser bem entendidas como guerra cibernética, mas é real essa guerra cibernética? A gente não diz assim, talvez. Tá? Não há ainda nenhum Estado-nação. Hoje mesmo eu estava lendo um assunto, né? Sobre a China brigando ali com as Filipinas sobre uma região lá e um histórico assim de ataque só cibernético, mas nada que possa dizer uma guerra. Existe uma pretensa ataque de um grupo chinês às Filipinas, depois outro revide Filipinas, mas tudo cibernético, nada que possa causar prejuízo, né? Eu acho que o principal conceito de guerra é causar destruição. E enquanto você fala mesmo de crimes digitais, você pode ter sonegação da informação, você pode dificultar, mas não destruição ainda física, pelo menos que eu saiba, ainda não houve. Entendi. Agora, Rufino, você comentou sobre, você citou a Al-Qaeda. Aí vamos lá na Al-Qaeda. Até que ponto a Al-Qaeda, que é uma instituição, olha só, mas uma organização completamente desfragmentada, ela consegue ter condição de realizar ataques cibernéticos a uma nação? O conceito de ataque cibernético, né, é justamente a assimetria que a gente fala do combate, né? Fazer uma arma cibernética está ao alcance de muitas pessoas e o conhecimento não é tão amplo. Muito pelo contrário, o conhecimento, por ser nós estamos numa época da informação, onde o conhecimento é uma coisa extremamente divulgada, né? Então não é difícil fazer um armamento cibernético, fazer um vírus, fazer algo que possa causar prejuízo a alguém, desde que você tenha algum conhecimento, ficou muito fácil, né? É mais ou menos como a guerra de guerrilha, e a arma ao alcance de todos, né? A arma fácil de fazer, não há dificuldade muito grande. Então é possível que no futuro, né, possa se realmente causar um dano muito grande, se você tiver algum conhecimento mais avançado de algumas técnicas, né? E realmente grupos pequenos, não muito grandes, né? Ou até mesmo pessoas que estão fazendo protestos, possam realmente causar prejuízo. Houve um exemplo aí, eu nem sei que ano foi, acho que foi na década de 90, de um ataque que não pode dizer assim, é um ataque cibernético, pode ter sido. Né? Aí vamos voltar lá para o ano de 90, deixa eu ver se eu me lembro qual é o ano, onde houve um ataque de infraestrutura crítica de esgoto. Alguém mudou lá as bombas do esgoto na Austrália, no Surfers Paradise, e de repente que era para bombear para um lado, começou a bombear para o outro, né? Isso causa um prejuízo? Com certeza, né? Peraí, repete, por favor. Quer dizer que houve uma reversão Explique isso novamente para a gente.
Na Austrália, isso foi um típico coisa de mais de, assim, foi um ataque de coisa. Mas o que o cara chegou? Ele era um funcionário insatisfeito de uma companhia de esgotos, que ele sabia como programar a rede para que o esgoto funcionasse ao contrário. Então, o que ele fez? Ele fez isso. E dentro daquele balneário de surfistas da Austrália, do Surfers Paradise, né? O cara inverteu a bomba que bombeava, em vez de ela bombear para um lado, ela ia para o outro. Pô. Então, quando ele puxava a descarga, a água subia. Nós tivemos também um ataque... Essa guerra cibernética é muito interessante, né? Tá mais para cibermédico, vai. Agora, de ataque cibernético mesmo, vamos ver aqui alguns exemplos legais. Né? Da Estônia, em 2007, teve um ataque, né? Que derrubou aquele país, né? Foi noticiado no Herald Tribune, né? Eles naquela época eram um dos países mais conectados da Austrália, da Europa, né? E realmente os hackers derrubaram esse país, né? Em 2008, né? Num conflito que teve envolvendo a Geórgia e a Rússia, né? A Geórgia também foi bastante atacada, né? Não se pode dizer exatamente que foi o governo russo que atacou, mas eles passaram 3 ou 4 dias com todos os sites deles fora do ar por causa de um ataque que veio justamente um pouco antes de um ataque que a Rússia fez à Geórgia. Se foi a Rússia ou não, ninguém sabe, mas que parecia bastante interessante, logo um pouco antes do ataque, todos os sites do país fora do ar foi. Viu? Explica isso com mais devagarinho. Como é que foi que isso aconteceu na Geórgia? A Geórgia em 2008, isso foi em agosto de 2008, tá? Tinha um conflito envolvendo forças de terra, de mar e de ar na Geórgia e da Rússia, né? Por causa E só um pouquinho, o coronel de Salles, né? Isso, Rufino. Coronel Rufino. Isso realmente é considerado uma guerra cibernética? A gente pode chamar isso exatamente como guerra cibernética? Essa foi a primeira utilização, né? Não comprovada, porque quem fez, né, não assumiu, né, que um país realmente utilizou ataque cibernético, né, dentro de um conceito de um pré-ataque cinético, ou seja, um ataque físico. Né? Interessante. Sim, então vamos lá. Explique direitinho como é que foi que aconteceu na Geórgia. Não, os sites deles, né, eles passaram 3 a 4 dias completamente fora do ar na internet. O pessoal não conseguia acessar banco, o pessoal não conseguia acessar os sites de governo para fazer serviços, previdência social. E quem é que foi o responsável por isso? Existem suspeitas, né? Porque a Geórgia estava num conflito com a Rússia, né? Que esses ataques vieram de sites russos, mas isso nunca foi comprovado não, e é claro, o país... Então, neste caso, é considerado uma guerra porque é entre nações. Isso, nesse caso seria bem típico, né? E se, por um exemplo, por um acaso, essas organizações que não podem ser consideradas organizações porque eles são anônimos, esse movimento, que eu vou chamar como movimento, fizer algo parecido que predisponha a inutilizar computadores de bancos, de rede de esgoto, de rede de água, enfim, algo parecido no Brasil ou em qualquer outro país. Mas que não seja entre nações. Isso também pode ser considerado daí como guerra cibernética? Eu acho que no conceito mais amplo pode sim, né? Inclusive é o que está acontecendo hoje, né? Se vocês olharem um post que eu coloquei no Facebook de hoje, vocês vão ver lá um ataque parecido. Justamente o grupo Anonymous está sendo acusado de estar fazendo esse ataque. Eu duvido muito que sejam eles, que não é o tipo de coisa que eles estão fazendo, né? Mas eles estão... existe uma suspeita que o grupo Anonymous está atacando a China, sites na China, né, porque são contra a dificuldade que eles têm lá de informação, o veto que eles têm lá na informação. Isso está partindo de um local onde aparentemente a China teria um conflito, que seriam as Filipinas, né? Então é uma coisa que está acontecendo hoje, né? Realmente, não parece o tipo de ação que o Anonymous faria mesmo, realmente. O Coronel Rufino, você já ouviu falar alguma coisa a respeito dos unknowns, os desconhecidos? Não. Variações agora? Exatamente.
porque eu li essa semana. Do Anonymous. É uma variação, uma espécie, não vou dizer uma variação, mas tem algumas informações, algumas publicações específicas que já estão falando que um grupo misterioso de hackers, que está se intitulando The Unknowns, ou seja, os desconhecidos, né? Eles estão se gabando de ter hackeado o Centro de Pesquisas da NASA, as Forças Armadas dos Estados Unidos, a Agência Espacial Europeia, a Marinha da Tailândia, a Renault, a Universidade de Harvard, o Ministério de Defesa francês e as páginas amarelas da Jordânia. Então, eles não precisam mais se gabar, né? Oi? Eles não precisam nem mais se gabar com essa lista enorme. Eu fiquei impressionado porque, assim, na realidade, eles colocaram um texto, né, uma carta no Pastebin, que é onde geralmente os hackers ou os anônimos e agora os unknowns publicam coisas lá, dizendo que eles estão fazendo isso já não mais por uma, vamos dizer assim, por uma questão de ataque maldoso. Como Anonymous. Exatamente, eles estão fazendo isso e estão oferecendo, né, se prontificando a fazer contatos com esses órgãos, né, e essas nações que foram atacadas, para que eles possam ensinar ou mostrar como que eles foram invadidos. Então, quer dizer, os unknowns seriam exatamente digamos assim, uma variação, né, uma variação positiva dos anônimos. Agora, o Rufino... Só um pouquinho. Entrando nessa verbe de protestos, eu gostaria de entender aqui eu queria que o coronel Rufino nos explicasse, então, a diferença entre... porque aqui está uma tênue diferença, está me parecendo que existe uma tênue diferença entre protesto cibernético, guerra cibernética, crime cibernético e defesa cibernética. A gente pode fazer essa definição assim com um pouco mais de clareza? Por favor. Tá bom, Lisandro, eu vou fazer uma definição. Tem uma definição clássica, né? Cada nação hoje tem uma definição diferente do que é guerra cibernética, e essa definição, geralmente, ela atende a interesses de cada nação. Por exemplo, vamos definir assim, por exemplo, terrorismo. O americano entende terrorismo como uma coisa, o brasileiro entende como outra. O Brasil entende terrorismo de forma diferente. Então, só para ter uma ideia, por exemplo, o Hezbollah, né, aquele grupo lá da Palestina. O Hezbollah, para o americano, ele é um grupo terrorista. Tá? Ele é definido como um grupo terrorista porque a definição de terrorismo engloba que aquilo lá é um grupo terrorista. No Brasil, o Hezbollah é um partido político, ele não é entendido como um grupo terrorista. Então, a primeira coisa é a seguinte, essas definições elas vão variando de acordo com a nação, a cultura e o interesse. Tá? Então, a primeira coisa. Existe uma definição mais ou menos assim de o que é guerra cibernética, né? Que seria uma guerra baseada em ações técnicas, tá? A partir de uso de tecnologia da informação como arma ou como alvo, né? Então você usa a tecnologia da informação como alvo, ou seja, TI, computador, celular, qualquer coisa como arma, ou então como alvo, então você pode ter aqueles computadores como alvo, para afetar, né, o funcionamento de sistemas de comando e controle. Sistema de comando e controle no termo militar é tudo aquilo que serve para você ter assim, uma ideia da situação ou para controlar determinado tipo de infraestrutura, né? De uma infraestrutura aqui nacional ou de um oponente. Então, essa é a definição clássica de guerra cibernética. Né? Você teria que usar a tecnologia da informação, então você não pode usar outro tipo de coisa, ou como arma ou como alvo, né, para afetar o funcionamento de uma infraestrutura crítica. Então, não, eu quero ir lá, pegar um computador e, através do uso de um computador, derrubar uma rede elétrica. Pronto. Isso seria uma típica ação de guerra cibernética, né? E teria que ter claro o oponente, porque a teoria da guerra, a primeira coisa é a seguinte, você declara a guerra. Guerra não existe guerra sem declaração. Então, enquanto uma determinada nação não declara a guerra a outra, a guerra simplesmente não existe. Pode existir um conflito, pode existir uma tensão, pode ter uma crise, mas guerra ela tem que ser declarada, porque a guerra é regida por leis. Então, tem uma lei lá que diz por que você vai à guerra e por que você fica na guerra. Então, a guerra é uma coisa meio declarada. É claro que na sociedade da informação de hoje, a gente vê guerra ao tráfico de drogas, guerra à segurança pública, a gente vê muita coisa definida como guerra. Mas guerra, né, ou seja, quando você vai realmente usar uma força armada, é uma coisa um pouco... necessita da declaração. Você não pode simplesmente dizer que está numa guerra. Você tem que ter aquela guerra como uma guerra declarada. Então, esse é o primeiro conceito, né,
Segundo a guerra cibernética, ela tem que ser travada dentro do espaço cibernético, né? E aí a gente vai ter definição do que é espaço cibernético. Então, vou colocar aí toda o www, toda o World Wide Web, todas as redes sociais. Você coloca aí dentro também o que a gente chama de internet profunda, bota intranet, coloca extranet, coloca business to business, coloca satélite, coloca rede militar, coloca rede de controle de estrada de ferro, rede de controle de metrô, tráfego aéreo, rede de controle nuclear, tudo isso engloba espaço cibernético. É o cell space, né, o espaço de celular. Então, o espaço cibernético não é só a internet, não. Ele envolve muito mais coisas quando a gente fala em guerra cibernética, né? Então, esse aí é o primeiro conceito, que seria o de guerra cibernética. Agora tem um conceito muito mais simples, que é o que é mais visto como guerra cibernética, é o cybercrime, tá? O cybercrime não, essa exploração ilegal. Então, toda a ação que a gente faz na internet é legal. Se você começa a fazer uma exploração ilegal, um hacking, ou qualquer outro tipo de intrusão em sistemas, né? Aí pode ser por um indivíduo ou por um grupo de interesses, né? E os intentos são criminais, ou até mesmo automotivados, né? Como é o caso, por exemplo, dos anônimos, okay? Eles são automotivados, eles não têm assim, intentos criminais, mas têm intentos automotivados. Aí ele passa para a teoria do cybercrime, e ele tem que causar um dano a alguém. O princípio do cybercrime é causar o dano. Tentar iludir, tentar roubar, tentar causar um dano a alguém, deixar um site fora do ar. Tudo isso pode ser considerado como crime cibernético, porque na verdade ele causa dano, ele vai ser julgado lá no direito comercial, né? Tá ok? Eu queria colocar uma coisa que eu tô ouvindo avidamente desde o começo do programa, mas me parece, assim, que a ciberguerra, ela é muito maior, assim, do que só isso que o senhor tem colocado até agora. Eu acho que ela não se trata só de nações mais, ela já se trata de toda uma rede de coisas que englobam, assim. Eu acho que ela é a guerra da informação, né? Seria correto dizer isso? Não, a guerra cibernética é uma guerra baseada em informação, né? Na verdade é o seguinte, o espaço cibernético sempre existiu lá. Né? O que é que mudou? Mudou o quê? O aumento do terrorismo internacional, isso foi o que mudou, né? O terrorismo está virando... O combate ao terrorismo realmente é uma guerra, né? Teve um aumento muito grande da dependência do governo, iniciativa privada, de todo mundo, de rede de telecomunicações, né? E o surgimento da internet. Aí apareceu tudo isso, né? O homem essencialmente tem uma característica no homem que ele gosta da luta, né? Ele gosta da conquista. Então toda vez que aparece um espaço novo, aparece uma nova forma de você causar um mal a alguém, aparece a guerra naquele espaço. Sim, mas me corrija se eu estiver errada. De repente, assim, eu tenho acompanhado muito desde o ano passado, principalmente o Anonymous, né? Eu acho que eles são, assim, o grande exemplo de ativistas virtuais que a gente tem hoje, são eles, assim. E eu não sei, eu tenho a impressão que as ações que eu vejo de cyberguerra são mais relacionadas você deu um exemplo, assim, de, por exemplo, atingir uma estrutura de alguma forma usando a internet, né? Fazer o registro da água ao contrário, daí quando puxa descarga, a água voltar ao invés de descer. Mas eu tenho a impressão que a cyberguerra de hoje em dia, ela é muito mais relacionada com expor certas informações estratégicas importantes dos governos, ou até coisas que nem são tão importantes, mas que podem comprometer o governo de alguma forma. Essa aí é a guerra da informação, né? Onde as pessoas começam a determinado momento, essa guerra de exposição de informações, né? Ela aproveita essa facilidade que a gente tem hoje para realmente colocar, né? São aqueles segredos, né? Porque o que você publica não é segredo, é o que você realmente quer fazer alguma coisa. Então, até mesmo você interferir nas ações dos outros, deliberadamente revelando segredos que as nações gostariam de deixar, ou pelo menos ter um tempo para a guarda daqueles segredos, né? E eu acho que a maior guerra que existe hoje, na verdade, é a guerra comercial, né? Aquela onde você rouba informação, rouba segredos e passa conhecimento, né? Para outros. Eu acho que onde está se travando a maior guerra hoje mesmo é no roubo de informações, não essencialmente na área militar. A área militar, ela faz alguns ensaios, mas ela é uma preocupação de todas as nações do mundo, mas é só uma preparação. Nós não tivemos ainda eu não sei de nenhum episódio onde a guerra cibernética possa ter agido de uma forma
é grande, né? Há algumas informações, mas a nação que seria mais atacada do mundo, os Estados Unidos, até hoje não teve nenhum grande ataque cibernético às suas redes, né? É roubo de informação, como o pessoal diz, eu fui lá, eu entrei na rede da NASA, tu vai procurar o que é, eu entrei na rede da NASA, o cara entrou no site web da NASA, ou seja, uma informação que estava pública, entrou na Força Aérea, entrou no Exército. Todas as vezes que a gente vai procurar o que é um ataque destes, né, pelo menos os ataques que são admitidos que existiram, né, geralmente são ataques a sistemas que estavam expostos à internet. Eu digo guerra cibernética, Stuxnet talvez seja alguma coisa parecida. Né? Você usar um vírus para acelerar uma centrífuga. Senhor Coronel Rufino, já vamos entrar especificamente nesse caso do... eu queria muito eu gosto dessa definição que ele fez entre o que é crime, o que é guerra, o que é defesa cibernética e o que é protesto. E daí eu queria que ele comentasse assim, pontualmente o que é cada coisa, porque não para exatamente poder fazer a pergunta sobre o anônimo. Protesto para mim, ele está mais na linha, ele pode causar algum dano. Se ele causa algum dano, por exemplo, um denial of service, coisa parecida, né? Aí, para mim, ele pode ser encarado como cybercrime. Mas ele é um protesto. Né? Você não pode colocar ainda uma coisa como o Anonymous faz, né? Como protesto. Para mim, ele ainda está como hacktivismo mesmo, tá? Agora, explicando só para os nossos ouvintes o que é o Denial of Service, só para o pessoal ficar por dentro. O Denial of Service é um ataque, né? Que você enche a rede. Na verdade, é mais ou menos o seguinte: você tem um cano d'água, e o que você faz? Você faz todo mundo ou tirar a água daquele cano, ou então joga um monte de água naquele cano. Resultado, quem tenta tirar a água dali não sai. É mais ou menos isso que é um ataque de denial of service, né? Então você pega um ponto de rede específico, um determinado servidor, e faz 1.000, 2.000 pessoas fazerem requisições daquele servidor. É claro que ele não vai conseguir responder se ele não estiver preparado para isso. Se for um servidor grande, ele até consegue responder, mas a maioria não consegue responder isso não. Tá ok? A maioria, inclusive, de bancos. Às vezes, né? Os bancos dependem, porque o banco, pessoal, banco é seguro, sim. A segurança do banco é baseada basicamente em auditoria. Tá? Ele é um pouco diferente da segurança. O banco tem que dar acesso aos seus clientes de forma rápida às informações que eles querem. O que mais interessa para o banco é saber se a pessoa que está fazendo a operação é quem diz ser. Essa é a maior interação. Então, toda a segurança de banco é baseada em auditoria. Até mesmo porque eu acredito que quando se trata desse tipo de manifestação na internet, esse tipo de ataque, o banco ele não seria um alvo preferencial, porque só derrubar ele volta em muito pouco tempo. Assim. Eu acho que os alvos primários, assim, quando se trata desse tipo de ação, seriam sites governamentais ou de alguma empresa que esse grupo acredita que tenha lesado as pessoas de alguma forma. Eu acho o banco bem difícil, eu não me lembro de ficarem derrubando o site de banco assim. O banco pode ser considerado dentro das infraestruturas críticas de interesse, né? Então você tem a infraestrutura de transporte e a infraestrutura econômica de uma nação, ela também pode ser considerada um ataque à infraestrutura crítica. Mas vamos reconhecer que talvez você tenha que caracterizar outras infraestruturas, que a principal definição para a guerra é um ataque à infraestrutura crítica, né? Algo que realmente possa causar um grande prejuízo aí para uma determinada nação. O Coronel Rufino, quando esses grupos fazem ataques, a IVE falou, por exemplo, dos ataques a sites governamentais ou de outros órgãos específicos. Quando esses anônimos ou os unknowns ou outro tipo de grupo de hackers fazem ataques a estes tipos de sites, isso cria algum problema grave, algum problema sério, algum problema institucional, ou é só alguma coisa mais simples, mais branda, que não cause nenhuma preocupação? Olha, o ataque ao site, né, se caracteriza como um ataque à imagem, né? Quando você ataca um site, você está querendo uma das coisas seguintes. Primeiro, dizer que aquela pessoa não tem capacidade técnica de manter um site seguro. É o caso dos ataques que são plenamente técnicos, então desses malucos que dizem, não, eu estou atacando só para mostrar que você está vulnerável. Né? Eu não concordo com isso. Para mim, é o cara que assalta a minha casa, abre minha porta e depois bate me acorda e diz assim, olha, eu entrei só para dizer que estava vulnerável.
esse cara, para mim, se for na minha casa, ele está correndo o risco de eu dar um tiro nele. Posso não ter interpretado da forma correta como ele achou, né? Então, estou só te avisando, eu posso dar um tiro nele sem querer, né? Então, esse negócio de atacar e depois dizer, não, eu estou atacando só para te mostrar que tu está inseguro, isso o pessoal tem que ver que isso pode não dar certo, dependendo de quem seja o atacado, né? Isso pode não dar certo. Então, é a primeira coisa que as pessoas têm que ver. O segundo, ele está atacando para dizer, não, olha, eu estou te atacando porque eu quero que você... Eu estou tirando teu site do ar para provar que eu tenho essa condição de tirar teu site do ar. Você pode estar causando prejuízo a alguém, aí cai na raia do direito do dano, né? Alguém vai se proteger dessa forma. Então, eu acho que não é bom esse tipo de coisa. Isso vai causar algum problema em algum momento, ou a segurança pública, ou então até mesmo uma falta de intenção. É claro que os estados são responsáveis, né? Ninguém vai chegar e declarar guerra a alguém porque teve seu site invadido. Eu só quero lembrar que aqui para participar aqui do programa, o Skype aqui para participar ao vivo é Overdose Virtual. O nosso user é Overdose Virtual. E o Twitter é Overdose Virtual também. Então, para participar ficou fácil, certo? Eu acharia importante ser destacado a diferença dos grupos, porque uma pessoa pode confundir o The Unknowns com os Anons, que é A-N-O-N, né? Que tem muitos anônimos que usam essa inscrição, e eles são crackers, ou seja, eles conseguem... Os crackers são geralmente os considerados do mal, tá? Sim, eu acho que é importante fazer essa diferenciação, porque o Unknowns, o que eles estão fazendo agora, é mais uma questão, eles roubam a informação, se gabam de ter roubado, mas até agora não divulgaram muita coisa. O Anonymous, eu vejo uma ligação muito forte deles com a Wikileaks, porque é sempre uma questão de extrair uma informação que é importante para desmascarar alguma história, algum enredo que eles acham injusto, vindo de algum governo, de alguma grande empresa, e aí eles divulgam. É importante fazer essa diferenciação, porque às vezes a pessoa confunde, e agora, infelizmente, qualquer babaquinha que coloca uma foto com uma máscara de Guy Fawkes no Twitter já diz que é Anonymous. Isso eu acho que tá trazendo uma má imagem para um movimento que tem uma ideia interessante, assim, né? Mas é o risco do anonimato. Fazer o quê? Aqui, eu queria agora que o Coronel Rufino nos explicasse o que foi o acontecimento do Stuxnet. Só um complemento, pessoal. Anonimato no Brasil, estou falando do seu país, tá? O Brasil é proibido, né? Como é que é, doutor? A nossa Constituição veda o anonimato. É livre a manifestação de pensamento, mas o anonimato não. Vedado. Então vamos ressaltar isso. A manifestação é livre, mas o anonimato não. Não. Você pode ir para a praça, pregar o que você quiser, não tem problema no Brasil. Agora você não pode ir para a praça com a máscara e pregar o que você quer, não. O anonimato no Brasil é vedado completamente pela Constituição, tá? Não me lembro o artigo da Constituição, mas não existe a possibilidade de você se manter anônimo do Brasil. Isso é vedado pela causa pétrea da Constituição, tá? Mas isso é considerado crime ou é uma ilegalidade apenas? Não, é causa pétrea. Eu não sei, eu não sou da parte jurídica, né? Mas está lá. É livre a manifestação do pensamento no Brasil, mas vedado em qualquer situação o anonimato. Você não pode se manter anônimo, não. Dizer, olha, eu estou fazendo isso. Até a tal da denúncia anônima, para poder acontecer, ela tem todo um aparato, né? É legal para que ela aconteça, porque no Brasil, pela Constituição, não é permitido anonimato para fazer coisa nenhuma. Você tem que aparecer, tem que dizer quem você é, aí você tem a livre manifestação de pensamento. Coronel Rufino, se você, voltando rapidamente no Anonymous, falando sobre a imagem do ataque, acho que o leigo fica imaginando o seguinte, poxa, se ele consegue, através, agora nós sabemos como protesto, né?
ele ataca um banco, faz lá, ataca o banco não, na verdade ele atrapalha, né, através de denial of service, o banco, e foram vários, né, foi o Bradesco, então outros bancos que foram acionados, e isso faz com que essa imagem, não acaba passando uma imagem que, independente de ser só um protesto, que na verdade acaba passando uma imagem secundária, que acho que é o que a cyberguerra passa como mensagem principal, que é de que o país está vulnerável. Você não acha que acaba passando uma imagem de que, independente de ser uma coisa tecnicamente controlável, mas que passa uma imagem de vulnerabilidade, tendo em vista que vários sites federais foram atacados? Com certeza, né? Esse é o principal objetivo de quem faz esse tipo de ação, né? É passar uma imagem de vulnerabilidade, como se a imagem, por exemplo, de fazer um defacement, né? Ou seja, uma pichação de site, ou então fazer um ataque de negação de serviço, que é o DDoS, né? Pudesse ser uma vulnerabilidade muito grande, né? Na verdade, não. Eu acho que quando você faz um ataque, se você consegue roubar uma grande quantia de dinheiro no banco, aí sim você consegue atacar o banco. Se você consegue se você conseguisse alterar banco de dados públicos de uma forma bem própria, até também seria um roubo. Agora tem que ver que eu acho que o core das empresas, né, ele dificilmente está ligado ou está exposto à internet, né? Alguns sistemas estão expostos à internet. Eu digo até pelo nosso caso, né? Eu sou presidente da empresa de processamento de dados no Estado. Os sistemas, eles têm contato com a internet, mas aqueles sistemas que são core do Estado, arrecadação, saúde, etc., eles não têm seus pontos principais interligados com a internet. Eles são mantidos, né, em redomas, assim, protegidos da ação de alguns tipos de vândalos. Então, isso não quer dizer que os sistemas sejam seguros. A segurança é uma questão de capacidade de investimento, questão de momento. O que é seguro hoje, daqui a 5 minutos pode não ser mais seguro, né? Então, tudo isso tem que ser pesado. Agora, que realmente mancha bastante a imagem das instituições, aí não tem como, né? Passa uma imagem de vulnerabilidade, passa, né? É aquele negócio, se você sabe, acontece muito no ataque que, às vezes, grupos como o PCC, etc., fizeram em delegacia de polícia, em quartel da Polícia Militar, por exemplo, em São Paulo, né? Quando você vê um quartel da polícia sendo atacado, ou uma delegacia sendo atacada, aí você diz, não, os criminosos realmente estão tendo um sucesso, né? Eu só queria fazer um complemento que o que diz que é vedado o anonimato pela Constituição brasileira é o artigo 5º artigo 5º da Constituição da República. O Dr. Vinícius Cosso, que nos complementou com a informação aqui, ele está online. William, você queria, o ouvinte William, ele entrou aqui, ele quer fazer uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Você fala de onde? Do Rio de Janeiro. Pode falar. Eu achei que ficou muito vago a opinião de todos sobre o Grupo Anônimos. Eu queria, assim, de uma forma geral, cada um dissesse de forma rápida o que é o Anônimo para cada um. Quem vai começar? Eu não vou responder. Eu posso dar a definição que eles sempre dão deles mesmos. O Anonymous, ele não é um grupo, ele não é uma facção, ele não é uma gangue, ele não é nada disso, ele é simplesmente uma ideia. Se você vai partilhar dessa ideia, você se considera um anônimo, você simplesmente, dentro desse âmbito, você vai se tornar só uma ideia. Porque ninguém vai saber quem você é. Entendeu? Deixa eu responder pro Ian aqui. Eu acho que, né, acho que o Anonymous tem que ser também, de certa forma, respeitado, porque se ele faz uma certa ação de protesto, é porque ele quer chamar atenção para certos pontos. Então, assim, sejam eles moralmente corretos ou não, eu acho que você sempre tem que dar atenção ao fato. Agora, o que você não pode fazer é ficar eternamente no anonimato e quando você dá a resposta, a voz para tal grupo, aquele grupo não se posicionar saindo do anonimato. Então, acho que é um grupo que enfim, é como se alguém estivesse protestando na rua. Então, a gente não pode ser contrário a pessoas que estão querendo protestar na rua. Entendeu? William, uma outra coisa, só complementando as duas respostas da Ive e do Felipe. Quando a Ive disse que, por exemplo, eles não são um grupo, é porque eles não são organizados formalmente. Mas eles podem ser considerados um grupo porque em vários pontos digamos assim, de um país ou do mundo, entendeu? Tem pessoas que investem em cima dessa causa de atacar
as fragilidades dos sim. sites, entendeu? Então, nesse sentido, eles podem ser considerados um grupo, mas eles não existem em uma organização formal. Então, isso nos leva a crer que o Anonymous, assim como o Unknowns, que está começando agora, são apenas ideias, eles não são formalmente constituídos. Eu acho que eu disse que eu não ia responder, mas vou responder. Eu acho que a definição Anonymous, por definição, não há definição. Se existir uma definição, já não é mais Anonymous. É contraditório existir definição de alguma coisa anônima. Olha, deixa eu fazer uma colocação assim bem rápida e simples. Por ser qualquer grupo que você tenta manter em larga escala, como eles querem, para atingir proporções mundiais, é muito difícil organizar qualquer grupo. E ainda mais um grupo online, o grupo se organiza apenas pela internet, e um grupo anônimo. Então, por exemplo, não sei se vocês ficaram sabendo, faz um tempo já, em novembro do ano passado, se não me engano, que ocorreram boatos de que o Anonymous derrubaria o Facebook. Isso foi, na verdade, uma discussão interna. O grupo se dividiu, pode-se dizer assim. Então, sei lá, eu me considero Anonymous, como alguém, desculpa, não sei o nome aí, citou. Eles são uma ideia. Qualquer um pode aderir a essa ideia e pode, de certa forma, modificar essa ideia. Então, eu acho, era até aqui que eu queria chegar, eu acho, de certa forma, errado você caracterizar o grupo Anonymous, porque eles não podem ser, porque é uma ideia pode mudar, pode alterar certos pontos, uma ideia pode ter um foco mais central, entendeu? E esse foco se altera de acordo com a situação. Vocês podem até reparar, vocês podem seguir o Twitter @AnonymousIRC. Eles estão agora com uma série de tweets, links, arquivos sobre a situação política do Bahrein. E essa, no momento, é a bandeira deles, a situação política do Bahrein. Derrubaram alguns sites no Bahrein e é isso, essa é a bandeira no momento. Sim, pode falar. Não, sim, eu digo assim, ia te complementar. Na verdade é uma bandeira, assim, é um ato incorreto, mas é uma bandeira correta, né? Então, assim, porque eu falei, não há problema. Agora eu faço uma pergunta. Existe, vale, aliás, os fins justificam os meios? Vale isso? Vale isso, William? E aqui eu pergunto ao Coronel Rufino. Os fins justificam os meios, porque até onde eu sei, inclusive na guerra, há as suas regras, e mesmo que seja, e mesmo que os fins se justifiquem, não é qualquer meio que você pode usar. Eu discordo dessa atitude meio anarquista, né, que os fins justificam os meios. Eu acho que não é por aí. Uma sociedade é algo organizado. Então, para você manter o que se chama de coesão social, é preciso que todos, né, independente das suas características ou das suas vontades, respeitem essa liga social. Então, essa é a primeira coisa. A respeito do Anonymous, qual é a minha ideia do Anonymous? O Anonymous é um grupo virtual, né? É algo do cyberespaço, é algo que precisa ser estudado ainda, como qualquer rede social. Às vezes a gente tem um monte de amigos, tem gente que tem um monte de amigos na internet que não conhece. A partir do momento que você não conhece a pessoa fisicamente, ela seria quase que um anônimo para você também. Quanto aos motivos do grupo Anonymous, alguns motivos do grupo Anonymous são muito bons. Eu tenho absoluta certeza, né, que várias das campanhas que o Anonymous faz, eles fazem, são campanhas assim, que podem ser encaradas como boas, porque são relativas a determinadas. As ações que eles fazem eu não sei, eu não poderia julgar as ações. Agora, o problema é o seguinte, nós estamos na internet na primeira vez numa aldeia global, e parece que o julgamento das pessoas está querendo ser muito conforme a sua cultura, e julgamentos, quando transcendem culturas diferentes, eles precisam de visões diferentes. Isso que a justiça não é feita sobre uma visão única, né? Se eu tenho a minha visão, por exemplo, de determinado nível de liberdade, de informação, liberdade de consciência, isso não necessariamente pode ser algo justo para toda a sociedade. Então, quando a gente tenta julgar
as coisas dessa forma assim, tão livres. Eu julgo sempre, eu digo que o Grupo Anônimos é um grupo ocidental. A maioria das visões deles são visões ocidentais do que é liberdade, do que é justiça e etc. E nem sempre essa liberdade, essa justiça que impera na sociedade ocidental, ela se encaixa direitinho na sociedade oriental, em uma sociedade de outros cantões do mundo, né? Não é que eu esteja achando que isso justifique alguma ação daquele povo em relação à nossa cultura, não. Mas para encarar uma aldeia global, é preciso ter esse entendimento que às vezes o que é normal para mim, ou completamente anormal para mim, para outra pessoa, para outra cultura, é perfeitamente normal. Então esse entendimento é que precisa ficar mais claro, para que essas ações não sejam apenas justiçamentos de sociedades que têm costumes e tradições diferentes. Gostaria de retornar aqui rapidamente a questão dos fins justificam os meios. Eu gosto sempre de citar pontos históricos e, assim, a citação rápida. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, tratados foram e vieram. Em um mês, a Rússia era amiga da Alemanha, no outro, a Rússia era inimiga. O que isso quer dizer? Os fins, sim, podem justificar os meios. Porque, na verdade, a guerra possui leis. Mas o objetivo da guerra, cada um quer ganhar o seu lado. Vamos deixar, assim, a hipocrisia de lado um pouco, e cada um quer ganhar o seu lado. E por mais que hajam leis de guerra, cada lado vai tentar quebrar essas leis para se avantajar. Quebrar da forma mais discreta, ou então se avantajar sem quebrar as leis, mas cada um vai tentar sempre usar a melhor arma que tem. Cada um vai tentar usar a sua melhor arma. E é isso que o Grupo Anonymous faz. Eles querem promover a sua bandeira, entre aspas, a bandeira que eles ostentam no momento, da melhor forma possível. No ano passado, por exemplo, eles derrubaram sites das prefeituras aqui no Brasil, foi um movimento desorganizado, pode dizer que foi um fiasco, mas eles conseguiram uma repercussão na mídia que era um dos 3 jornais da Rede Globo citavam os anônimos. Em um dia você tinha todos os jornais da Rede Globo citando os anônimos. William, deixa eu fazer uma pergunta para você especificamente sobre isso. Eles derrubaram o site. E além da exposição na mídia, além disso, concretamente, o que eles conseguiram? Como? Além da exposição na mídia, concretamente, o que eles conseguiram? O que acontece? Como eu citei no começo, eles são um grupo muito grande e a organização é difícil. Eu acabei de dizer também, foi um fiasco, porque eles tinham um plano estruturado, eles tinham no site deles um arquivo de mais de 3, 4 páginas explicando detalhadamente um texto cansativo de como é que seria o movimento. Era até um negócio meio patriótico, a luta pela independência, 7 de setembro, que visava conseguir a atenção da mídia e depois expor essas bandeiras, as bandeiras que eles ostentavam no momento. Que as bandeiras eram a corrupção, que eles se baseavam até na queda dos ministros que estavam caindo no momento, e a manipulação da mídia, que realmente acontece, mas enfim. Só que houve uma falha, por quê? Eles hackeavam os sites, conseguiam visibilidade na mídia, eles pensaram, ponto. Não, que eles agora não, desculpa, William, eles não hackeavam o site, o que eles faziam era uma denegação de serviço. Sim, desculpem o termo. São coisas diferentes. Sim. Então eles conseguiam a visibilidade da mídia e falaram, ponto, agora nós conseguimos, nós vamos só publicar a nossa bandeira. E eles colocavam no Twitter imagens e tal. Mas depois que eles pararam de impedir o acesso aos sites, a mídia simplesmente esqueceu. E essa foi a falha. Na verdade, o plano deles prosseguiu, mas houve uma falha, na verdade, no planejamento. Eles achavam que a mídia ia continuar cobrindo o fato, o que não aconteceu. Entendeu? E era esse o buraco no plano deles. Sim. William, bom, enfim. Eu queria só voltar no assunto do Stuxnet que o Felipe está querendo perguntar aqui. Eu quero perguntar para o Coronel Rufino sobre o Stuxnet. Stuxnet. Ô, palavrinha difícil de falar, né? Palavrinha que ela te envolve. Ela enrola a língua. Stuxnet. Stuxnet. Vamos lá para o Stuxnet.
queria que o Coronel Rufino falasse um pouquinho para o nosso ouvinte como é que é essa palavrinha tão difícil. Né? Foi um vírus, né? Isso. Tá bom, foi um vírus. Pessoal, o Stuxnet ele foi um vírus que atacou as centrífugas. Agora deixa eu me lembrar qual é o país. Irã. Não esqueço. O Irã. Tá? O Irã tem aquele programa atômico deles, né? A América, né? Quando eu falo América, é sempre os Estados Unidos da América. Eles são muito contrários, e a comunidade internacional como um todo, porque o Irã, historicamente, não deixa que a Agência Internacional de Energia Atômica, que controla o desenvolvimento de tecnologia atômica no mundo inteiro, né, faça inspeções regulares no programa atômico deles, para provar que o programa é pacífico. Né? Como todo mundo sabia que o líder lá do Irã não tinha por objetivo pacífico, né, houve uma pressão muito grande da agência internacional. Essas pressões, nessa pressão internacional aconteceu de tudo. Até mesmo cientistas iranianos que participavam do programa foram mortos. Houve uma ação desse tipo, né? Morte de cientistas do programa iraniano lá. E apareceu um vírus lá dentro da instalação atômica do Irã, e esse vírus ele usava de alguns conhecimentos difíceis de serem obtidos, porque era um conhecimento de um sistema da Siemens, que faz controle de automação. Esse sistema é o mesmo que a gente usa aí nos elevadores. A gente vê às vezes, quando abre um fosso daquele elevador, tem uma caixa cinza lá. Aquela caixa cinza, ela diz onde é que o elevador para, se ela para no andar, se ela para no meio, se ela para mais para frente. Da mesma forma, o mesmo sistema, né, ele serve para controlar, por exemplo, uma central elétrica, ele serve para controlar uma hidrelétrica, e também serve para controlar as tais centrífugas, né, que são os locais onde o urânio é enriquecido. E foi feito um vírus que é exatamente para controlar aquela centrífuga específica. Foi feito um levantamento por um Instituto de Segurança da Informação, e aquele vírus tinha como alvo controlar somente a centrífuga que estava instalada naquelas instalações nucleares iranianas. Ele se destinava, o que ele fazia? Ele enganava os medidores de velocidade, temperatura, etc. da centrífuga, alterava, deixava de dar resposta e passava a dar a resposta que ele queria àquele sistema. Então ficou claro que aquilo era uma arma cibernética, né? Aquele vírus não se tratava de um vírus comum que se destina a mudar o sistema operacional, não. O objetivo dele era controlar uma centrífuga que estivesse numa instalação nuclear iraniana, que tinha número de série, número tal, tá? Então esse vírus, ele foi assim, deliberadamente a primeira arma cibernética conhecida, né? Teve outro vírus que apareceu, mas esse para sistemas operacionais, que eu acho que esse aí vocês tiveram até bastante conhecimento, que foi o Conficker, foi em 2008, tá? É um vírus também que, de tão bem elaborado, alguns laboratórios que isolaram esse vírus disseram: esse vírus não pode ter sido feito por pessoas que normalmente fazem vírus no mundo, né? Ou seja, que tem pouco conhecimento. Ele tinha um código todo criptografado. Então esses dois vírus aí, o Stuxnet para centrífugas e o Conficker para deliberadamente alterar sistemas operacionais Windows, os dois, eles não foram, assim, os especialistas dizem, pelo tipo de serviço que eles prestavam, pelo tipo de quantidade de informações, não foi qualquer pessoa que fez aquele vírus. Precisava ter um conhecimento grande, que somente uma agência governamental ou alguém com muita especialização poderia ter. Então, são as primeiras armas cibernéticas realmente conhecidas. O Tomás Kza, eu acho que é assim que fala o nome dele. No Twitter. Vamos chamar Tomás. Você estava com a pergunta dele? Tá, mas na verdade é porque realmente o nome dele é complicado, mas pode chamar Tomás, não tem problema, ele tá ligado. Tá, eu vou fazer a pergunta dele. O Tomás Kza, do Twitter, perguntou se o Brasil tem capacidade de se defender de possíveis ameaças cibernéticas. E aqui eu emendo a pergunta seguinte, que é: quais são as possíveis ameaças cibernéticas que a gente pode estar correndo perigo? A resposta para isso é sempre a minha resposta de sempre, para você estar seguro, tá? O Brasil tem condições de defender suas ameaças cibernéticas? Sim. A resposta é sim, por quê? Porque dependendo do tipo de ameaça cibernética, nós estamos preparados para a defesa da ameaça cibernética. E a resposta também pode ser não. Por quê? Porque pode, neste momento,
que nós estamos conversando aqui, alguém conhecer alguma vulnerabilidade, né, nova, que a gente chama de vulnerabilidade zero day, né, uma ameaça zero day, ou seja, que aconteceu agora, alguém descobriu agora, explorar essa vulnerabilidade, né, utilizando a ameaça e invadir um sistema que seja importante para a segurança nacional ou para a defesa da nação, vamos dizer aí um sistema de controle de voos, né, de espaço aéreo, etc. Então, a resposta sempre é sim, estamos preparados, na medida que o quê? Que há uma preocupação, há uma criação do núcleo de defesa cibernética, existe um estudo, existe preparação de pessoas, mandando as pessoas no Brasil e no exterior, trocando informações. Então, existem grupos, tanto na sociedade civil como no arcabouço total do governo, né, para a defesa cibernética. E não à medida que novas vulnerabilidades estão surgindo no espaço cibernético a qualquer momento, e no momento que ele está falando, uma nova não conhecida pode estar surgindo, e que realmente a gente não tem uma preparação adequada para se defender. Isso é uma característica, por exemplo, do espaço cibernético, ele é muito dependente de software. E a gente sabe que a cada 1000 linhas de código, geralmente tem um erro, um bug, né, como a gente chama, de software. Então, a preparação, sempre a resposta é sim e não. Coronel Rufino, você colocou um vídeo, só abrindo espaço para uma outra coisa que me causou dúvida. Você colocou um vídeo e eu estava querendo localizar o nome, já achei aqui, ó. P.W. Singer, né, o P.W. Singer. Ali ele faz uma apresentação, uma palestra de alguns minutos, e ele fala sobre algumas coisas muito interessantes que, à primeira vista, parecem coisas de ficção. Ele fala, por exemplo, de robôs guerreiros, ele fala de robôs guerreiros controlados por consoles parecidos com console de videogame. Isso realmente existe? Há necessidade da gente ter uma preocupação com isso? Isso algum tipo de... Isso esbarra nessa nossa abordagem de guerra cibernética? Um dos principais objetivos militares da guerra cibernética é enfrentar essas armas, tá? Então, existe em todos os países do mundo uma busca por armamento tecnologicamente avançado. Por exemplo, aqueles predadores norte-americanos que fazem os ataques lá no Irã, no Afeganistão, né, que a gente vê aqueles ataques quase cirúrgicos, o cara acerta no local, a bomba é inteligente, tudo. Aqueles aviões, eles não têm tripulação, eles não têm um piloto dentro do avião, né? O avião sai de Nevada, nos Estados Unidos, se for necessário reabastecimento, ele faz o reabastecimento em voo, mas ele não tem nenhuma tripulação. Até o local ele vai guiado por satélite, seguindo o itinerário que ele tem que seguir. Próximo ao local, alguém assume o comando, né, para poder atirar, porque pela lei da robótica, um dispositivo robótico não pode atirar em humanos, e a partir daquilo ali você faz. Na verdade, é uma guerra completamente de videogame. Não existe tripulação, não existe contato com o inimigo, não existe nada, e é uma guerra que tem causado alguns problemas psicológicos. Aquele negócio, o cara que vai para a guerra, lá naquele local, ele sai de casa de manhã, vai para o seu console de controle lá do predador, né, atira em alguém que está lá no Afeganistão, e depois ele pega o carro e vai para casa de novo, né? Mas ele matou umas 30 pessoas ali com o ataque dele. É uma guerra completamente diferente, é um cenário de guerra que não existia antigamente, você tinha que sair do seu local, ir lá para aquela outra nação, atacar alguém, e é aquela guerra que a gente chama de guerra de McDonald's, né? O cara está matando alguém agora, e aquela pessoa está a milhares de quilômetros de distância, daqui a pouco ele está comendo no McDonald's. Então isso é real, isso realmente existe, não é mais ficção. Não. E o Brasil está sujeito a alguma coisa nesse sentido? O Brasil é um país que não tem conflitos, né, com outras nações do mundo. O que a gente está sujeito sempre, e qualquer país do mundo está sujeito, é a espionagem, né? Não resta a menor dúvida que quem tem satélites, etc., pode fazer espionagem em qualquer local do mundo, né? O nível de precisão de satélite hoje é de 30 centímetros, então você pode fotografar uma placa, algo assim parecido. Mas o Brasil não tem conflitos, né, com a maioria dos países do mundo. Então, com a maioria não, com praticamente nenhum país do mundo. Então nós não precisamos. A nossa preparação é mais para ser das Forças Armadas, é uma ação dissuasória, né? Você quer mostrar que se o cara vier para cá, alguma reação ele vai ter um prejuízo. Esse é o objetivo da nossa nação, até porque as nossas Forças Armadas são forças praticamente de defesa. Elas só atacam em caso de ataque ao território nacional, né?
Agora, Coronel Rufino, só lembrando que o Mariel falou agora, teve um ataque a um avião não tripulado que caiu. Acho que foi, não sei se foi Líbia, caiu em algum país do Oriente Médio há pouco tempo, não teve? Foi no Irã. Não me lembro qual país, mas fizeram igualzinho, ainda copiaram por cima. Exatamente, deixaram a exibição, tipo, tá aqui, vocês tentaram, vocês violaram o nosso espaço aéreo e deixaram a exibição, né, exposto lá pro povo, pra mostrar pro povo que, tá vendo, ó, os americanos estão aqui vigiando a gente. Mas na verdade eu queria perguntar o seguinte, primeiro que isso tudo lembra esses dispositivos não controlados à distância, isso lembrou o Exterminador do Futuro 2, né? Você lembra um pouco que o cinema já avançou aí no imaginário coletivo. Até colocamos isso lá no grupo, que lembra um pouco isso. Mas na verdade, isso foi só uma lembrança que eu quis fazer, mas a pergunta na questão de espionagem industrial, como é que está assim, o lado corporativo, as empresas, para se protegerem desses ataques? Eu fico imaginando o lado corporativo, industrial. Elas estão preparadas, não é isso, né? Você quer? Exatamente, elas estão preparadas, como a nação tem que estar. Olha, o que eu posso falar desse assunto, né, da preparação, é o seguinte: a Agência Brasileira de Inteligência, dentro do Gabinete de Segurança Nacional, uma das missões dela é ajudar as empresas nacionais a se protegerem desses ataques de roubo de informação, né? Existe até um programa chamado Programa Nacional de Proteção ao Conhecimento, né, ou Proteção do Conhecimento, para ser mais exato, é o PNPC, onde qualquer empresa nacional que quer preparar a sua empresa para se proteger aquele conhecimento que ela gera, né? Ela tem esse programa à disposição. Esse programa é uma colaboração até gratuita do governo brasileiro para as empresas. Então esse programa já foi feito para a Petrobras, esse programa já foi feito para a Embrapa, para as grandes empresas nacionais e para outras empresas que têm interesse em defesa dos seus conhecimentos, né? Então já existe no Brasil um programa governamental para a defesa dos interesses nacionais na área de conhecimento, né? E esse programa está à disposição, quem quiser conhecer, é só entrar na Agência Brasileira de Inteligência lá e procurar o item lá, Programa Nacional de Proteção do Conhecimento, onde técnicos, pessoas especializadas em segurança da informação, proteção do conhecimento, explicam como fazer a proteção do conhecimento, que é importante para a nação. Coronel, uma outra pergunta aqui só pertinente é o seguinte, só desenvolvendo ainda aquele assunto que faz parte do vídeo do P.W. Singer. Os exoesqueletos, né, e o Felipe também falou a respeito dos filmes de ficção, como a gente tem de Exterminador do Futuro e outros mais, os exoesqueletos, eles já estão sendo usados, ou seja, o que é o exoesqueleto, na realidade, é como se o elemento vestisse uma espécie de armadura e tivesse, digamos assim, preparado para enfrentar alguma coisa muito mais nociva e muito mais perigosa do que uma guerra convencional. Isso realmente também já existe, já é utilizado? Isso traz algum problema maior para a gente ou não? Olha, eu sempre vi exoesqueleto ainda em ficção científica. Agora, uma coisa que é sempre bom lembrar é que na área militar, tudo que aparece na internet tem 10 anos que foi inventado e já tecnologia que você já está mostrando para que as pessoas saibam que existe, tá? Então, se existe ou não, isso é uma conjectura. E, geralmente, seria uma ideia muito boa você ter a capacidade de aumentar a força humana, aumentar a letalidade, né, através de uso. Mas o que eu tenho visto muito é o uso de robô, principalmente para proteger os militares de determinadas ações. Então, se você precisa fazer um reconhecimento, alguma coisa, você primeiro lança um veículo não tripulado, um robô, para fazer essas atitudes mais perigosas, né? Ao mesmo tempo, desmanche de bombas, essas coisas. Eu tenho visto muita utilização do robô. Agora, do exoesqueleto, sinceramente, eu só vi em ficção científica. Pode ser que exista, porque é o que eu digo sempre. O que está na internet disponível, 10 anos de uso, é só para amedrontar. Entendi, mas porque naquele próprio vídeo ele cita isso e eu, pelo que eu entendi, ele parece que fala que isso já é uma coisa bem mais próxima da realidade do que uma simples ficção. Então, isso faz com que a gente possa entender que a guerra cibernética, ou essa visão cibernética, de uma forma ficcionalmente mais amplificada, se torne algo bem mais palpável, bem mais real. E, na realidade, a gente pode perguntar, pode considerar assim, a guerra cibernética é alguma coisa inevitável? Ela
a gente se protege contra ela, né? Os órgãos, obrigatoriamente, eles estão o tempo todo em alerta para nos proteger de qualquer tipo de ameaça ou qualquer tipo de problema. Mas a gente pode considerar que ela é realmente inevitável, ou seja, ela vai acontecer um dia? Eu acho que ela não vai acontecer, não. Ela está acontecendo, né? Eu acho que, na medida que nós vamos evoluindo a nossa sociedade da informação, ela vai se tornar mais letal. Ah, entendi. Ou seja, o que existe hoje é alguma coisa muito branda em relação ao que já é possível e, se não houver um controle, se não houver um acompanhamento, um gerenciamento disso, ela pode se tornar muito pior do que já é hoje. Eu acho que ela pode se tornar uma guerra fria potencializada de uma forma muito mais perigosa. A guerra nuclear, né, ela estabeleceu o seu equilíbrio à medida que as nações que tinham poder atômico, né, criaram algumas regras e chegaram à conclusão, olha, é melhor não fazer. A guerra cibernética ela está na mesma situação. Não existe a guerra nuclear, a gente já tem um pouco de experiência, né, já sabe, se soltar uma bomba de 1 megaton, essa bomba vai destruir isso, vai destruir aquilo, o efeito de sopro faz uma coisa, a explosão faz outra, a radiação faz outra. Hoje, o equilíbrio cibernético está justamente em não saber qual é o alcance e a letalidade de uma arma cibernética. Então, nós estamos hoje numa situação de equilíbrio, porque nenhuma nação hoje, eu acho que tem, que desenvolveria armas cibernéticas realmente letais, tem coragem de utilizar um artifício cibernético. Aí então, que se justifica todo o temor com um vírus como o Stuxnet, que atacou justamente lá as usinas lá de produção do urânio enriquecido no Irã, não é isso? Isso. É o início da utilização, mas assim, aquele vírus lá foi um vírus de pendrive, né? Ele não foi um vírus de rede, entendi. Não. Ele foi inoculado lá com determinada ação específica, né? O perigo hoje é o seguinte, primeira coisa, vem um ataque cibernético, vamos dizer que seja mesmo um ataque de rede, de SWWW, negação de serviço e esse ataque seria de uma determinada nação. A primeira coisa, será que ele está vendo daquela nação? O ataque que teve na Geórgia teve participação de servidores no Brasil, pô. Então não dá para dizer de onde é que está vindo. Né? Então essas identificações, esse algoritmo, e se eu atacar a rede do outro, será que a minha também não vai cair, vítima do meu próprio ataque? Então essas coisas aí que esses algoritmos de início de um ambiente nuclear, de guerra cibernética, é a maior discussão de mim. Qual é o tipo de colaboração que eu preciso? Porque é uma guerra completamente diferente, pô, do que a gente tinha até hoje. Então essas dúvidas do espaço cibernético geram controle hoje. Agora, com certeza as armas vão aumentar de letalidade no espaço cibernético, isso é certeza. Eu para mim, não tenho dúvida disso. Tá, entendi. E se isso for transportado para o caso do Brasil, nós aqui não temos tão desenvolvida, quer dizer, temos lá em Angra, mas ela não, a tecnologia nuclear nossa não é tão, digamos assim, tão presente como o é nos países da Europa, por exemplo. Aqui o nosso forte, por exemplo, que seria um ponto principal de ataque, seria a energia elétrica. O que existe de conhecimento de pessoas que estejam atacando a nossa rede elétrica? Como é que é a fragilidade? E é possível uma pessoa desligar o Brasil inteiro num ataque desse? E dentro disso seria interessante explicar que, embora rede elétrica, telefonia, água, esgoto, metrô sejam companhias privadas e às vezes estatais, tal, e independentes, seria interessante explicar que todas elas estão interligadas informaticamente. Existe essa palavra? Você pode criar, você tem licença poética para criar isso. Gente, eu tenho vocabulário próprio aqui dentro, tá? Informaticamente, elas estão interligadas em uma rede única, parece que é isso mesmo, coronel? Me explique melhor isso. Com o governo. E isso tudo é centralizado. Parece que é isso. Explica melhor isso. Que se tudo isso se converge num único ponto, como é que é? A rede elétrica ela tem um controle de uma organização chamada Operador Nacional do Sistema Elétrico, né? Esse operador presta serviços para a Anatel e ele se destina basicamente a fazer o equilíbrio da carga elétrica distribuída no país. Então, se uma determinada região
está faltando energia, ela puxa a região, então vai, por exemplo, vai buscar em Itaipu energia para distribuir para o sul, ou para o nordeste, ou para o norte, então existe um controle, né? Existe um tipo assim, um controle de tráfego de energia no país como um todo, né? Até que ponto essa rede está sujeita a um ataque de informática, vamos dizer assim, de computadores, né? Toda a rede elétrica é comandada por um sistema de tecnologia da informação, isso não resta dúvida. Existe um isolamento, né? Que eu saiba, né, do meu conhecimento, existe um isolamento desse sistema de rede de internet, porque como toda a rede elétrica sempre demandou a existência de uma rede própria para o seu próprio controle, né, todas as companhias elétricas elas são grandes portadoras hoje de fibra ótica, etc., porque todos os pontos delas são interligados em uma rede própria, né, não necessitando assim, de uma rede como a internet para fazer a interligação de seus sistemas. Em determinado momento isso pode ter alguma ligação com a internet, ou seja, dar um ataque, sim. Agora, mas o ataque que esse tipo de rede seria mais sujeito seria um ataque interno, de alguém dentro da rede fazer um ataque. Agora, o sistema elétrico ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E as falhas dele, se vocês verificarem durante um ano, grandes cidades, né? Elas ficam muito pouco tempo, né? Seria uma disponibilidade de quase 99,9%, eles ficam 6 horas, 12 horas, 14 horas fora do ar. Então, essa resiliência, né, essa capacidade de resistir aos ataques naturais, raios, inundação, transporte de energia elétrica, a rede elétrica realmente tem uma capacidade muito grande de resiliência, ou seja, de se recuperar ou de um desastre natural ou de um ataque, né? Raras vezes no país a gente tem visto apagões de grande monta, e você tem que ver que o Brasil é um país muito grande, né? Então eu acho que o nosso sistema elétrico ele tem uma capacidade muito boa de resistir aos ataques que têm sido feitos assim naturalmente, né? Os desastres naturais, etc. Então eu vejo o sistema elétrico, especificamente a rede elétrica, é uma das infraestruturas mais importantes que a nação tem, porque sem energia elétrica não tem telefone, não tem internet, não tem mais nada. Ela tem uma excelente capacidade de reagir a ataques. Os ataques de internet, é claro, hoje são preocupações desses órgãos, todos eles estão preocupados. Agora, até que ponto pode ser vulnerável, depende às vezes do conhecimento da capacidade do atacante. É uma coisa, se o cara conseguir controlar os sistemas de controle, aí pode realmente surgir uma vulnerabilidade muito grande nesses sistemas. Mas até pela própria natureza, né, são empresas comerciais que vendem, que sobrevivem basicamente disso, eles têm uma capacidade grande de resistir a ataques, de qualquer tipo, seja eles os desastres naturais, etc., até mesmo os ataques cibernéticos. Agora, Coronel Rufino, voltando um pouquinho atrás, você falou sobre a letalidade na questão da ciberguerra, da cyberguerra. O que você teria a comentar sobre o Julian Assange, que está agora, inclusive, com um programa na TV na Rússia? O que você fala sobre, qual a sua opinião em relação a ele, já que ele é quem faz essas denúncias, né, no Wikileaks? E que, voltando ao que a Ivy falou no início, que ele trabalha com guerra de informação, né? Os ataques dele são... Tá. O ataque dele é mais a imagem, né? Eu vejo dessa forma, né? Ele está mais a imagem das pessoas e das instituições. Eu não vejo como tanto o ataque cibernético. Naquele grande roubo de informações que o Wikileaks fez, não foi usado nenhuma rede, não. Foi usado um soldado, né, que foi cooptado para roubar as informações, um soldado norte-americano, que inclusive está em julgamento para ser provavelmente condenado pela corte marcial. Ele roubou a informação, tinha direito de acesso, roubou a informação e disponibilizou a informação para o Wikileaks. Então não houve assim um ataque cibernético, foi um ataque de engenharia social mesmo. Eu convenço alguém a roubar aquilo que ele tem direito de ter acesso. Então você acha que ele está correto? Em fazer? Em ser um porta-voz do lado oculto governamental. E porque o que me preocupa é exatamente ele denunciar e colocar situações, pessoas que estão em guerra, no caso física, estarem completamente expostas, né? Eu não acho que está correto. Qualquer tipo de disponibilização de informação sempre é problemática. Mas eu digo o seguinte, ele trabalha na área de imagem, né? Vamos dizer assim, isso é um roubo normal. Eu não consideraria o Wikileaks, eles têm roubado algumas coisas, mas coisas que estão à disposição, ou então coisas que alguém não protegeu adequadamente, né? A gente precisa, os estados, as nações precisam entender que aquela informação que é importante para o Estado não deve estar desprotegida, não deve estar na internet, não deve ser produzida
em computador ou qualquer coisa, para algum dia na vida ele possa ter contato com a rede onde aquela informação possa ele não tem uma rede de espiões, né? Ele não tem a serviço dele, né? Na verdade, as pessoas que deixam as coisas expostas depois reclamam que roubaram, né? Eu lembro sempre, eu participei da formatação da lei que protege essa parte de produção de informação sigilosa no Brasil. Pode haver o descaso, né? Ou seja, a falta de proteção, mas a lei é bem clara. Nenhuma informação ultra-secreta pode ser sequer produzida em computador ligado em qualquer tipo de rede. Eu queria fazer só um parênteses, que a Wikileaks ela funciona assim. Eles têm uma rede de informantes. Então, o que é? Uma pessoa que trabalha em algum lugar, que de repente chega um documento meio cabeludo para essa pessoa copia e manda para eles. E também os próprios anônimos, eles costumam fazer esse tipo de invasão em alguns sites, puxam essas informações e também mandam para o Wikileaks. Então tem essas duas formas de alguma coisa ser publicada lá. Eles estão trabalhando no roubo de informação no mundo real, disponibilizando no virtual. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite, tudo bem? Bom que o senhor chegou meio atrasadinho, mas estamos aí. Bastante atrasado, desculpa, mas tive problema de conexão. Não tem problema, seja bem-vindo. Obrigado. Estamos aqui agora com o Dr. Rafael Mandarino, que é diretor-geral, diretor do Departamento, só um minuto, diretor do Departamento de Segurança, Informação e Comunicação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidente da República. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. João? Sim. Está aí também? O doutor Rafael chegou. Estou por aqui, pode falar. Então, nós estamos aqui, a gente estava conversando sobre... Boa noite, Rafael. Tudo bem? Boa noite, filho. Tudo bem? Eu estou ouvindo as interferências aqui. Boa noite, Rafael. Agora nós estamos todos no ar juntos. Okay, boa noite. E o pessoal está pensando que é um ataque virtual. Eu acho que não é nada não. Deve ter alguém com um filmezinho ligado por aí. Eu acredito que sim, porque está entrando muito leve, não é nada, não derrubou, pelo menos até agora não derrubou. Agora, nós estamos com problema de conexão, eu estou há mais de uma hora tentando conectar. Nossa, que pena. Bom, mas enfim, vamos tentar. Eu também estou em cidade grande, eu estou no interior, tá? O que mostra que a gente precisa repensar nossas telecomunicações, né? Vamos falar sobre isso. Doutor Rufino, o senhor está ocupando o cargo de diretor do Departamento de Segurança e Informação. O João disse que ocupou esse cargo junto com também, né? Você está perguntando para o Rufino ou para mim, Mandarino? Para o Mandarino. Eu acho que é para mim, né? Olha só, eu estou ocupando sim, já faz 6 anos, então amanhã, dia 8, na verdade dia 8, faz 6 anos que eu estou nesse trabalho. É um departamento que surgiu agora, há 6 anos atrás, e é uma iniciativa, o nosso trabalho, né? Ele não é pioneiro, mas eu diria que ele está bem à frente, né, do ponto de vista de governo. Você estava falando sobre os riscos que o Brasil pode estar correndo ou não em relação às Aos ataques? Aos ataques dos anônimos ou não. Como é que a gente pode... A gente está preparado para isso? Olha, estamos sim, viu? Repara, quando a gente fala num ataque como o dos anônimos, nós estamos falando de negação de serviço. E negação de serviço tem que estar preparado para isso. Quer dizer, é questão de banda, é questão de ataque, e na verdade não é na verdade um ataque, é um incômodo, né? Negação de serviço não é um ataque, não tem nada de inteligente nisso, é só um volume de dados muito grande que o computador acaba não suportando. Mas não há não prejudica, não é uma entrada dentro do site, não há nenhuma invasão de verdade. É claro que, aproveitando esses ataques que essas pessoas fazem, existe sim criminosos se aproveitando disso para tentar invadir as páginas, tentar assim fazer algum mal maior. No mais, o que eles fazem é incomodar todo mundo, como, na verdade, são os grandes chatos, né? Porque atrapalha todo mundo e não sei de verdade o que eles querem com isso, a não ser atrapalhar os outros. Isso não afeta nenhum tipo de
de documento mais sigiloso ou de banco de dados que exija um cuidado específico, né? Olha, de jeito nenhum. Eu vou até me arriscar aqui a falar uma coisa que eu costumo falar em palestras, eu vou falar aqui. O Brasil não tem hacker. Tem meninos mal supervisionados em casa e com acesso à banda larga. Porque, na verdade, nós não temos nenhum malware realmente importante criado no Brasil, a não ser bunkers, né? A ser ataques a bancos para obter ganhos financeiros. Na verdade, eu não conheço, eu não gosto dessa palavra hacker, eu acho que hoje ela está desvirtuada, o que nós temos são criminosos. Sejam eles fazendo bagunça com ataques de DOS, ou sejam eles tentando obter vantagem disso. Eu não conheço nenhum profissional de segurança que seja sério que se dê a esse tipo de desfrute. Boa noite, Manarino. Tudo bem? É o Felipe que está falando. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. É o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para você que eu tinha feito para o Coronel Rufino sobre o que você, qual a sua opinião sobre o Julian Assange, do Wikileaks? Sobre ele denunciar, passar essas informações para o mundo todo e a questão da CBGuerra podendo provocar até certas letalidades. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que transparência é sempre bem-vinda, mas quando a transparência ultrapassa o limite do razoável, por exemplo, expor onde estão as linhas de gasodutos, isso pode trazer uma consequência séria, permitindo mostrar fragilidade em alguns lugares, eu acho que isso é falta de responsabilidade. Eu não conheço nenhum jornalista sério que publicaria alguma coisa que botasse em risco milhões de pessoas como ele fez. Então eu acho que essa atitude de transparência a qualquer preço, isso me parece muito mais uma coisa de oportunista do que alguém muito sério. Confesso que eu não sou fã dele. Eu não acho ele uma pessoa que mereça crédito. Inclusive agora ele está com uma TV na Rússia, falando até sobre, qual era o tema que ele está falando mesmo, que era sobre... Você viu a primeira entrevista dele? Sobre Hezbollah na TV. Eu assisti a primeira entrevista dele, ele pegou um secretário-geral do Hezbollah para fazer um anúncio. E, na verdade, o que ele fez foi uma grande propaganda, porque ele podia ter sim, já que ele foi uma pessoa que teve acesso a isso, e eu não vou nem questionar qual foi o caminho que ele usou para esse acesso, né? Mas ele não fez as perguntas corretas. Ele não se interessou realmente em fazer uma entrevista. O que ele fez foi servir de plataforma e de palanque para essa pessoa poder colocar suas ideias. Que eu não sei se está certo ou está errado, mas que, de alguma forma, eu acho que não houve contraditório ali naquela entrevista. Entendi. Mas, Rafael, se a gente não está sujeito, então, ou seja, se esse tipo de ameaça, entre aspas, não nos deve ser tão preocupante, então nós estamos sujeitos a algum tipo de risco que seja realmente nocivo? Olha, quando você fala esse tipo de ameaça, eu estou falando de negação de serviço. Isso não acontece nada. A negação de serviço, como nós sabemos, é como se todo mundo marcasse para ir na mesma estação do metrô ao mesmo tempo, todos os usuários, quer dizer, uns iriam entrar, outros não. Né? O serviço de trem continuaria funcionando, mas o acesso à população seria dificultado, porque todos estariam ali tentando acessar ao mesmo tempo. Então não prejudica o serviço em si, não invade, não faz nada, o que faz é atrapalhar o fluxo das pessoas e dos dados ali como um todo. Agora, nós temos, no meu departamento, a estatística que eu tenho, nós temos 2.100 tentativas de invasão por hora nos órgãos públicos brasileiros, nos órgãos públicos federais. Esse é o número que nós temos. Agora, essas 2.100 tentativas de invasão são aquelas que a gente pega. Né? Isso são aquelas tentativas que vão desde malware, desde, sei lá, algum phishing, alguma coisa assim, que a gente consegue detectar. O que me preocupa e que a gente trabalha muito é aquilo que eu não consigo detectar. Né? É aquilo que ultrapassa isso. E esse tipo de ataque, que eu não consigo detectar, que são os mais sérios, tá? Isso é feito por pessoas muito especializadas. Eu diria até que tem órgãos ligados ao governos que têm interesse e vai escolher tudo que é .gov no Pronto. Então isso aí seria coisa tipo uma espionagem governamental, e o Brasil estaria sujeito a isso então? Eu acho que sim, o Brasil cresceu muito economicamente, começou a ser muito importante no mundo. Nós temos grandes eventos vindo por aí,
né? E nós viramos um player importante no mundo todo do ponto de vista econômico. Então nós passamos a chamar a atenção. E com isso, todos os riscos e vulnerabilidades podem ser explorados, né? O que nós temos é que nos preparar, né? E estar sempre atento para poder evitar que essas vulnerabilidades, uma vez detectadas, elas sejam utilizadas e, se utilizadas, voltar rapidamente à situação anterior. Infelizmente, nós jogamos com as brancas, né? Nós não jogamos com as brancas, jogamos com as pretas. A gente sempre, nunca tem iniciativa. Nós sempre sai primeiro, né? É verdade. Entendi. Então, nesse caso, isso cria então uma preocupação real, porque você disse que a gente precisa se preparar mais, né? Então, é uma vigilância constante, é uma vigília constante, não é isso? Olha, há 6 anos atrás, quando o departamento foi criado, nós tínhamos muito poucos centros de resposta a acidente de rede estruturados no país, principalmente no governo. Teríamos os 3 ou 4, não mais que isso. Hoje nós temos cerca de 180 espalhados por todo o território nacional, só ligados ao governo, mas ainda é muito pouco. Nós temos milhares e milhares de redes, nós temos sistemas importantíssimos, nós temos sistemas estruturantes do governo, quer dizer, todo o nosso por exemplo, o pagamento de pessoal do governo, os contratos do governo, todos eles são sistemas estruturantes que despertam, sim, interesse, mexem com milhões e milhões de dólares, né? E, além disso, toda a administração pública brasileira se vale desses sistemas. Então, nós temos que proteger isso, e muito bem. E como é que o Brasil, como é que a gente pode situar o Brasil em termos desse tipo de segurança em relação a outros países próximos da própria América Latina ou do resto do mundo? Se nós temos que preparar constantemente, nós já estamos num patamar aceitável, nós temos ainda que fazer muito, ou a gente já está à frente de uma série de outros países? Como é que é isso? Olha, dar essa medida é muito complicada. Agora mesmo tivemos duas grandes consultorias internacionais tentando medir a questão de segurança cibernética ou segurança da informação, ou o nome que as pessoas dão a isso, né, no mundo. Uma delas com visão mais da Europa e outra com visão mais da América Latina. Nós ficamos aí entre o 6º e o 8º lugar, né? Mas eu diria para você, eu colocaria você numa outra coisa. Nós estamos... existe um grupo na ONU, já há alguns anos, já fazem 3 anos, tentando criar um tratado internacional que seria alguma coisa equivalente, em outros termos, de não proliferação de armas da informação, né? Seria um tratado internacional que impedisse que países usassem as armas de informação para atacar outros sistemas cibernéticos ou sistemas de outros países. Esse grupo, que foi solicitado pela Rússia, identificou 16 países que são capazes de construir uma arma de informação, uma arma de ataque de informação. E o Brasil foi convidado, está dentro desses 16, para participar desse grupo de não proliferação de armas de informação. Se nós somos capazes ou não de fazer isso, eu não sei. Nós não estamos nesse grupo, né? O que mostra que, pelo menos, o respeito e o interesse de todos nós temos. E, em contrapartida, nós também provavelmente teremos o respeito dos outros, né? Com certeza. Entender assim, né? Claro que sim. Entendi, perfeito. Ô, Mandarino, eu até citei aqui com o Coronel Rufino que ele, sobre o imaginário coletivo explicitado no cinema, através do filme Duro de Matar 4.0, onde é um ataque a toda a infraestrutura crítica no filme, claro que de uma forma, né, hollywoodiana, né, mega, mas ficou muito claro, porque eu acho que é isso que está ali no fundo do imaginário do nosso ouvinte leigo que está ouvindo, e tá assim, poxa, mas vem cá, mas aí o Brasil está vulnerável, não está? E será que acontecer aquilo com o filme? Bom, vamos ter uma Copa, vamos ter uma Olimpíada, será que de repente não podem, como aconteceu na Austrália, de reverter o esgoto? Será que não pode vir nenhum hacker, não nacional, mas internacional, e fazer alguma coisa no país? Como é que o país não está preparado nesse aspecto? Para esse imaginário coletivo não virar nem 10% de uma realidade? Olha, quando você fala esse imaginário, isso não é tão imaginário assim, né? Pelo menos nessa última semana, o índice que mede a vulnerabilidade cibernética dos Estados Unidos foi para a cor âmbar, exatamente abaixo da vermelha, na questão dos pipelines, das linhas de gás, né? Como uma ameaça cibernética possível na região do Canadá e norte dos Estados Unidos.
Quer dizer, eles detectaram isso lá. Um malware que era capaz de atacar determinada linha. Quer dizer, isso é possível? Claro que é. O que nós temos é que ter e desenvolver cada vez mais mecanismos de defesa e que consiga enxergar esse tipo de ataque antes, tá, de que ele faça realmente alguma coisa. É simples? Não é. Tá aí o Stuxnet, que entrou num site altamente protegido da usina de processamento de urânio lá do Irã e conseguiram fazer de alguma forma. E aí não é só uma questão de vírus, foi também uma técnica de inteligência, de equipe de inteligência, porque houve uma entrada, colocaram isso num sistema que estava isolado. Quer dizer, ninguém está livre disso. O que a gente tem que ter é medidas de prevenção e, principalmente, né, ter condições de, uma vez atacado, voltar imediatamente, no momento seguinte, à condição de normalidade. Tá? Esse eu acho que é o nosso maior trunfo de qualquer país, quer dizer, uma vez atacado, conseguir voltar rapidamente à situação de normalidade. Tem que estar preparado para isso, preparado para evitar, não evitando, tentar mitigar e não mitigando, voltar rapidamente à situação de normalidade, com passo atrás ou uso de backup, eu não sei, depende de cada situação. Mas, repara só, no Brasil nós temos duas grandes divisões, do ponto de vista didático, né? O que a gente chama de segurança cibernética, e eu estou falando aí, grosso modo, das vulnerabilidades, terrorismo cibernético, o uso da informação em benefício público, a transparência digital, isso tudo está dentro do âmbito da segurança cibernética, aquilo que olha para dentro do país. E em caso de ameaça externa, nós temos o caso da defesa cibernética, que está a cargo das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, e especificamente quem está à frente disso é o Exército. E é claro que não existe uma separação de segurança e defesa, isso é uma linha muito tênue. E, para nossa sorte, que na nossa sorte do Brasil, nós temos equipes muito bem entrosadas e que se conhecem bastante, que se falam todos os dias, várias vezes por dia. Então, não estamos livres de nenhum ataque, mas estamos prontos para responder a qualquer ataque que aparecer no país. Então, provavelmente, aquilo que aconteceu o Coronel Rufino até esclareceu muito bem, mas aquilo que aconteceu na Geórgia, aquele ataque que deixou, né, que eles até hoje não sabem qual é a definição, aquilo ali pode até acontecer no Brasil, mas nós já temos hoje uma estrutura para rapidamente responder prontamente. Sim, temos sim. E eu acho que a gente tem um fator fantástico, que é a mobilização muito rápida. Nós somos um país de tamanho continental, mas a gente consegue mobilizar rápido. Há pouco tempo mesmo, poucos dias atrás, 21 de abril, teve uma ameaça de um grande DDoS para parar toda a internet no país. 31 de março, desculpe. E nós conseguimos mobilizar todos os principais atores, tá, e tomamos medidas caríssimas, né, porque isso custa dinheiro, essas brincadeiras desses meninos, nessas ameaças acabam custando dinheiro, por isso que eu acho que isso é um crime, né, e a gente estava preparado para não deixar que a coisa chegasse a um nível de inviabilidade do nosso trabalho, ou do trabalho do governo federal como um todo. Uma curiosidade minha, Rafael, essas pessoas, elas estão cometendo um crime, elas são presas, elas são julgadas, como é que é o tratamento dessas pessoas? Elas ficam reclusas? Ou elas recebem algum tipo de medida punitiva? Como é que é isso? Olha só, depende muito da situação. Nós não temos legislação específica, né? Eu estou falando como crime, com um entendimento meu, né? Porque depende como não tem uma legislação específica, depende de como o juiz interpreta. Há cerca de 3 semanas, um grupo do Ceará que fez um desvio financeiro em 2008, recebeu 34 anos de prisão, tá, e uma multa de R$600 mil cada um. Né? Foi um processo que durou 2 anos, a Polícia Federal à frente, conduzindo o processo, e o juiz entendeu que era um crime. Quando teve o ataque ao site da Presidência da República, que rapidamente nós conseguimos identificar qual foi a pessoa que disparou o primeiro ataque, de onde veio o ataque. Né? Isso foi, como nós somos só fiéis depositários do dado, nós passamos para a Polícia Federal, investigou, identificou o atacante, fez uma solicitação à Justiça para avançar no processo de investigação, e o despacho do juiz foi que isso era uma mera manifestação da cidadania do cidadão, que ele queria protestar contra a situação política atual.
Quer dizer, ele não levou em conta que com essa atividade dele ele bloqueou o acesso legítimo de milhões de pessoas, que ele atrapalhou todo o fluxo da internet, atrapalhou as comunicações. Então, nós não temos legislação para isso. Então, isso depende da cabeça de cada juiz. Alguns são punidos, outros não. Mas todos são investigados. Acho que isso é importante que seja frisado. Doutor Mandarino, o pessoal aqui na rádio está perguntando que qualquer adolescente tem acesso a um vírus, um programa, não sei exatamente se é vírus, se é programa, chamado Ravij, e que isso dá acesso fácil aos sites. É isso mesmo? Olha, não só esse, tem vários mecanismos à disposição na internet, vários. Né? Mas uma rede bem administrada, e nós temos profissionais competentes trabalhando no governo, quer dizer, esse tipo de acesso não é possível. Né? Já existem, da mesma forma como aparecem as ferramentas de ataque, aparecem as ferramentas de mitigação ou de defesa. Né? Então, esse jogo, como disse, a iniciativa, na verdade, quando cai na mão desses meninos, essa coisa já é conhecida pelos profissionais de segurança. Então, o mal que eles podem fazer não é tão grande. Tá? Mas, claro que sim, ainda pega alguns desavisados, pessoas que não estão preparadas, isso acontece sim. Eu vou fazer uma perguntinha aqui, Lisandro, para finalizar. Sobre a guerra, a questão da propaganda é fundamental, né? Então, e em relação à cyberguerra, a propaganda da cyberguerra, como é que o governo hoje se prepara para quando tem um ataque desse, ele se estrutura para que essa guerra virtual não se alastre? Olha só, a guerra da propaganda é uma guerra que é muito bem estudada dentro das Forças Armadas e já conhecida há muito tempo. Todas as nossas três forças estão preparadas para reagir à guerra de informação, à guerra de propaganda. Né? Isso não me parece que seria ou melhor, não só preparada para defender, e sim contra-atacar e responder à altura. Isso, quer dizer, eu não acho que seria um problema muito sério, não. Agora, sempre causa preocupação. Nós sempre temos que tomar cuidado. Quer dizer, qualquer site da internet que traga uma ameaça, e olha que nós acompanhamos todas as conversas possíveis que a gente consiga acompanhar dentro da internet, qualquer site que traga uma ameaça potencial, nós somos levados, né, a nos preparar. E isso tem custo de pessoal e de recursos que a gente emprega nisso, que poderia estar usando no desenvolvimento do país. O William está perguntando quais são os esforços do governo em cyberguerra neste momento. Olha, nós temos dois grupos. O Grupo de Segurança Cibernética, que está a cargo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que tem um Comitê Gestor de Segurança da Informação, que se reúne mensalmente, e estão presentes nele 18 ministérios e ao todo 62 órgãos. Os principais órgãos do governo federal que trabalham com informática estão presentes, e o que nós trabalhamos lá são normas e formas de mitigar problemas. A parte de defesa cibernética, a parte que vai responder a ameaças numa coisa que a gente pode chamar de defesa ativa, já que o Brasil não se envolve em guerra há mais de 100 anos, mais de 140 anos, nós não somos um país bélico, não temos problema com ninguém, né, mas sabemos nos defender. Isso está a cargo das Forças Armadas, com a preponderância do Exército Brasileiro. Doutor Rafael, posso fazer uma pergunta curiosa? Pode. Bem daquela tipo curiosa mesmo. Ok. Qual é o tipo do computador que a dona Dilma usa? Computador comum, comprado em licitação, como todos os outros servidores públicos. E celular? Eu não sei o modelo de celular dela, mas também é comprado por licitação. A Presidência da República e, na verdade, o Serviço Público como um todo, não pode comprar nada separado, né? Uhum. Então é tudo por licitação. Eu acredito que há algarismo de segurança, claro que há. Há mecanismo de segurança, claro que há. Por exemplo, toda a criptografia de produtos importantes do Brasil são feitos pelo CPS, que é um órgão da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, e é utilizado nos principais sistemas brasileiros. E é algoritmo nacional, desenvolvido no Brasil e preferencialmente em hardware. E eu fiz essa pergunta porque eu lembro que o Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista uma vez dizendo que ele era paranoico com o telefone,
que depois de um tempo, quando ele entrou na presidência, ele ficou paranoico com o telefone, que ele não fazia nada de muito importante com o telefone. E eu imagino que se ele não fazia nada de muito importante por telefone, imagine por computador, né? Então, se ele era assim, eu não sei qual era o nível de paranoia, digamos assim, da presidenta Dilma e do presidente Lula. Mas eu penso que, por exemplo, qualquer pessoa aqui, como nós, né, que sabemos um pouquinho, que trabalhamos um pouquinho, que lemos, entendemos minimamente sobre informática, a gente já fica um pouco paranoico em relação a dados, né, e já colocamos senha, colocamos em pastas camufladas, colocamos nomes diferentes, né, já tentamos dificultar um pouco o acesso à informação. Eu fico pensando, então, o que não será a dificuldade da informação dos nossos governantes, né? Olha só, eu posso responder de forma simples. O nosso trabalho, no trabalho do Gabinete de Segurança Nacional da Presidência da República, do assessoramento à presidente, é fazer com que ela tenha toda a liberdade de falar quando e onde ela quiser, né? E de forma natural. A proteção que vai ser usada, a maneira como vai ser guardada, a criptografia utilizada, isso não pode ser um estorvo para o usuário, principalmente o usuário número 1 do Brasil. Então, cabe a nós, os técnicos, tá, fazer com que ela tenha toda a liberdade, como ela deve ter, já que ela é presidente do país, para usar o seu direito de se expressar com quem ela quiser, por telefone, por computador ou por qualquer outro meio. E tenha certeza que ela vem fazendo isso. Doutor Rafael, que pena que chegou, que a gente conseguiu uma conexão tão tarde, porque, olha, a gente tem zigalhões de perguntas aqui. Eu lamento, eu tentei, mas eu tô no interior, por acaso, né? Eu não consegui me deslocar ainda, só assim que terminar aqui eu vou me deslocar para Brasília, tá? Mas para não perder o horário, eu fiquei por aqui, estou com dificuldade, na região tá muito nublado, com chuvas esparsas, e talvez isso esteja me atrapalhando a conexão. A gente tem um interesse enorme em relação a isso, tanto o interesse real em termos de desde qual é o computador que a presidenta Dilma usa, né? Para te falar a verdade, eu não sei a marca. Assim, tem estação, se usa vários, mas é um comum. Quer dizer, não é um comum que eu digo, é um que tenha configuração suficiente para que ela possa exercer o seu trabalho, mas não tem nada diferente. É um muito bem protegido. Tem que ser, né? É o papel. Isso não está a cargo diretamente do meu departamento, mas os colegas que trabalham nesse assunto são extremamente competentes e, com certeza, o protegem muito bem. Nós temos curiosidades desde esse nível, a um nível militar, como a gente começou a conversa aqui hoje, tanto quanto os nossos as nossas teorias das conspirações, os nossos anônimos aí que estão aqui fervilhando, querendo entrar aqui à torta e direito. Estou com uma lista de gente querendo entrar aqui que quase me deixa maluca, né? Só que não tem como, porque senão a gente não termina hoje o programa. Eu só não vou mais além hoje, porque o programa seguinte já tem convidados e a gente tem que respeitar o pessoal que tá marcado aqui pra frente. E vamos tentar marcar um outro dia também, né? E vamos fazer uma parte 2. Para fazer uma parte 2 e com continuação do exatamente. 2.0. A gente tem um programa que talvez o João, o Coronel Rufino, possa ter muito interesse nele. E o doutor Rafael também possa contribuir muito, que será sobre a urna eletrônica. Eu agradeço imensamente a participação do Coronel Rufino, que participou hoje sob enorme pressão, porque ele está numa condição difícil. Hoje ele é de Santa Catarina e está falando diretamente de Fortaleza, né? E eu agradeço ele imensamente, tanto ele pela sugestão de pauta, que foi mega maravilhosa, quanto pela indicação e pelo host do Dr. Rafael Mandarino.
Agradeço também o Dr. Rafael Mandarino pela sua incrível atenção numa agenda tão conturbada e estar aqui à noite, num domingo à noite, nos dando a sua atenção e prestando informações aqui de excelente nível. Eu vou passar agora as considerações finais, dar dicas, contatos, informações, o que quiser dar. Vamos começar pelo Coronel Rufino. Coronel Rufino, a voz está com o senhor. Ok, pessoal, obrigado aí pela participação de todos, né? É um tema bem controverso, essa história de guerra cibernética, de segurança cibernética. O importante é manter o olho bem aberto, cuidar bastante da sua segurança pessoal, que segurança cibernética depende muito da sociedade, ela não depende somente do governo, não depende somente das empresas, né? O principal ponto é a sociedade, ela tem que estar preparada para a sua defesa pessoal em relação à defesa cibernética e a partir disso construir uma rede muito mais segura. Os meus contatos do pessoal já sabe, quem procurar, bota meu nome lá, João Rufino de Sales no Google, aparece logo no meu Facebook, meus principais sites aí, né? E fico à disposição por e-mail, pelo Facebook, para dar maiores informações. Eu agradeço aí também a presença do Rafael Mandarino, mesmo com as dificuldades, participando aí do nosso programa. Dr. Rafael Mandarino. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Rufino, muito obrigado. Tá? E desculpa te deixar sozinho nesse um bom período do programa, mas eu tentei me conectar várias vezes. Agradeço a vocês. Eu estou sempre à disposição. Acho que é função do servidor público prestar todo o esclarecimento necessário, tá, sobre as suas atividades. Eu estou pronto para isso. E o meu contato é dentro do DSIC, Departamento de Segurança da Informação e Comunicações. Colocando no Google o DSIC, nós aparecemos em primeira linha. Nós estamos tão procurados, tão atacados, que a gente está lá em cima, no primeiro lugar, e estamos à disposição. Lá vocês encontram todas as nossas atividades e as pessoas que fazem parte, junto comigo, desse departamento. E a vocês do programa, muito obrigado, e eu estou à disposição para voltar a falar sobre esse assunto. Queria passar aqui o Twitter do William, que ele está pedindo a divulgação do Twitter dele, é o WilliamJJ7, @WilliamJJ7. O nosso Twitter, qual é, Felipe? Nosso Twitter é @overdose virtual. E semana que vem a gente já vai estar com fanpage, né? Isso, tudo prontinho. Então tá bom. Agora a gente vai dar um tchau, cada um, e o seu tchau, qual é, Mariel? Bom, eu queria agradecer imensamente ao Rafael Mandarino pela oportunidade da gente escutar as palavras, os ensinamentos, as orientações dele. E mesmo você não podendo participar de todo o nosso programa, foi extremamente proveitoso esse pequeno momento, esse final, foi realmente um grande finale para o nosso programa de hoje. E também agradecer muitíssimo ao Coronel Rufino, que para mim, você vai me permitir, eu lhe considero já como um irmão, porque todos os ex-alunos de colégios militares, né, eu sou egresso do CMBH, do Colégio Militar de Belo Horizonte, você do de Fortaleza, e nós nos consideramos irmãos. Então, muito obrigado pela sua participação e também pela indicação, pela sugestão de pauta. E nós todos esperamos ouvir vocês dois em outra oportunidade. Agradeço também aos nossos ouvintes. E reforço ainda que, além do Twitter, no @overdose virtual, nós temos o e-mail overdosevirtual@gmail.com. Quaisquer dúvidas, quaisquer perguntas que nós não pudemos trazer ao ar, ou que vocês tiverem sugestões de pauta, podem entrar em contato conosco. Uma boa noite para vocês e muito obrigado. Felipe! Olá, eu agradeço, faço minhas palavras, as palavras do Mariel, realmente agradeço muito ao Coronel Rufino. E ao Mandarino, mesmo chegando no finalzinho, preencheu perfeitamente o espaço que faltava. E bombou de ouvintes. Agradeço muito o pessoal que escutou a gente pela rádio. Peço que acompanhem, que continuem. E acompanhem a gente pelo Twitter. E, enfim, nossa fanpage vai estar próxima semana que vem. Boa noite a todos. Senhorita Ive. Boa noite. Ela é assim. Você... Ah lá, a risada que pediram. Não, a risada dela foi pediram a risada dela no Twitter pra ver como está famosa essa risada, hein? Risada da geração Z. Bom,
Eu vou agradecer novamente ao Dr. Rafael Mandarino pela atenção, ao João pela atenção redobrada que ele deu antes desse programa. A gente fez uma reunião, ele deu uma aula de cyberguerra pra gente. Gente, eu tô emocionada, assim, de ficar aprendendo essas coisas, assim. Já somos soldados, já. Em né? aulas, assim, é muito bacana. Eu volto a dizer que, antes de tudo, eu faço esse programa primeiramente para consumo próprio, porque em cada programa eu aprendo mais e mais e mais e mais. Agradeço novamente aos meus convidados. Deixo aqui o meu Twitter, L Golba, o Twitter da rádio Overdose Virtual. Até semana que vem, 8 horas da noite. Um beijo a todos, muito obrigado pela audiência.